Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu não sei que horas você está vendo o meu vídeo, então de qualquer forma, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, deixa um like, compartilha, deixa um comentário aqui pra gente. Me segue nas outras redes, lá nos aplicativos vizinhos, @kpurpurina. Sempre tem uma palavra de Deus para você lá também. Hoje a gente vai trazer aqui um tema um pouco polêmico, que é sobre traições. É possível uma restauração após uma traição? O casamento é o mesmo? Depois que isso acontece, que a gente entende que, a relação é manchada, a relação é muitas vezes destruída por causa disso, é possível reconstruir? O que vocês acham? Bom, hoje a gente não só vai falar sobre isso, como a gente vai dar a resposta dessa pergunta diante daquilo que nós vivemos, né? E eu tenho mais uma vez um convidado especial. Vocês gostam quando ele vem aqui, né? Pode vir. Ele fala, viu, gente? Fala mais que eu. Quem acompanhou o outro vídeo... Olá, pessoal. Como a minha esposa disse, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui de novo, mais uma vez, podendo compartilhar um vídeo da minha esposa. Segue ela lá no canal dela, ativa o sininho. Esqueci. No Instagram também. Tem muitas mulheres sendo restauradas, muitas mulheres sendo ajudadas através do nosso testemunho. Não por nossa vida, mas glória a Deus por isso, tá? Porque Deus está utilizando disso para restaurar vidas. É isso. Como eu já falei em outros vídeos, a nossa história não é a história mais linda, não é um conto de fadas, não é perfeita, não foi e não é, porém é a nossa história, é real, né? E a gente conseguiu, não sozinhos, porque a gente não consegue nada sozinhos, a gente conseguiu com a ajuda de Deus aí e com o mover do Espírito Santo em nossas vidas, restaurar e reconstruir aquilo que o Senhor tinha como plano inicial para as nossas vidas. E quem dera, né, que a gente tivesse entendido isso há 16 anos atrás. Infelizmente, a gente demorou um pouco para entender e por conta disso a gente pagou o preço. Exatamente. Porque Deus transforma, Ele perdoa, porém a gente fica aí com sequelas de tudo isso, né? E traição é algo muito pesado dentro de um relacionamento, né? Ninguém casa para ser traído. Quando a gente casa para ser feliz. A gente casa, na maioria das vezes, a gente acha que encontrou o príncipe encantado, a princesa. Só que depois... Só uma ressalva, na verdade, a ideia de casar é para ser feliz, mas você tem que tirar isso da sua cabeça, né? Você casa para fazer a outra pessoa feliz. Assim você vai ser feliz. Também, exatamente. Mas a gente entra na ilusão errada, por isso que ilusão, de que encontramos o príncipe encantado. E aí depois a gente vai descobrindo ao longo dos anos que o príncipe não é tão príncipe e que a princesa também não é tão encantada assim. E no nosso caso a gente sofreu a questão, né? A gente desobedeceu a palavra de Deus e a gente desobedeceu aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas e nós cometemos o adultério. Eu vou deixar ele falar primeiro, depois eu falo. Então, como a Camila disse, todos nós somos falhos, né? Então, e carecemos da graça de Deus. E todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Então, eu, particularmente, falar um pouco aqui da minha vida, nasci num lar cristão, sempre ouvi da palavra, sempre ouvi do que é certo, do que era certo fazer biblicamente, não só de pessoas, pastores, meus pais orientando, mas determinado tempo da vida, você vai lá chegando na adolescência, jovem, aí você começa a se envolver com algumas coisas que você quer criar asas, né? No meu caso foi
mais cedo, muito mais cedo que o dela, e acabou por a gente nos casamos cedo, né? Foi menos de 2 anos entre namoro e noivado, e nos casamos eu com 23 anos, ela com 22 anos. Não vou falar para vocês aqui que o nosso casamento já começou, como todo mundo fala, no começo do casamento é uma mil maravilhas. Não, ainda tinha um ano para me formar na faculdade, fomos morar na casa da minha mãe, não tinha nossa casa própria ainda, tinha comprado, mas ainda não estava pronto, e por a gente tá ali num berço cristão, a gente não entendia que a gente tinha que casar naquele momento, porque senão ia demorar muito, aquela coisa toda, e isso de alguns anos atrás, né? A gente está falando de 17 anos atrás, praticamente. Então, nos casamos, eu ainda tinha toda a minha vida correria e foi muito conturbado o começo, porque ela tinha muito tempo avulso para ficar dentro de casa, e eu era completamente ao contrário, eu tinha pouco tempo, porque ela estava no processo, já tinha se formado, estava, acho que estagiando na época, dava algumas aulas, ficava mais tempo dentro de casa, só que dentro da casa que a gente morava, que era na casa da minha mãe, e eu saía de casa, sei lá, 5, 6 da manhã, né, para ir trabalhar, e chegava em casa, tinha dia que eu chegava em casa 1 hora da manhã, porque o primeiro ano, acho que eu estava de ônibus ainda, faculdade, e chegava, nos víamos basicamente 3, 4 horas e de noite, às vezes nem nos víamos, né? Então era bom, tchau, aí o começo do casamento foi assim, então não foi nenhum mar de rosa, né? E com o tempo, o passar do tempo, eu ainda tendo aquela vida louca de correr, trabalhar, querendo conquistar as coisas, muito novo, querendo conquistar as coisas, acabei por cair, né, no pecado mesmo, no adultério, e fiquei ao preço por isso. Fiquei ao preço durante muitos anos, porque e não foi uma vez, continuei algumas vezes, porque isso é um vício que se torna, né? E eu tô sendo sincero para vocês que estão aí assistindo, porque não adianta eu falar a mentira aqui. A gente não pode mentir, a gente não quer mentir para vocês, porque senão vocês não vão transformar o relacionamento de vocês. Que pode ser o que aconteceu com a gente. A gente às vezes a gente separou, basicamente separou mesmo 2 vezes, pelo que vocês já devem estar sabendo nos outros vídeos. Mas a gente se separou dentro de casa por quantas vezes? Por inúmeras vezes, porque era briga, só não saía de casa. Estavam nós dois dentro do mesmo teto, mas brigando, tal, aquela coisa toda. A gente sabia entre aspas, qual era o acontecimento, o porquê da coisa, só que a gente não tinha forças, porque o diabo estava nos oprimindo, estava me oprimindo, estava oprimindo a vida dela e falando assim, não, você não vai perdoar, e falando para mim, não, você não vai parar. E aí, tipo assim, tá bom, tá tudo uma maravilha. O diabo foi colocando açúcar no caminho, para você ir, que nem formiga, você vai jogando açúcar no caminho, ela vai indo atrás, até acabar. Então, foi mais ou menos assim, até o pecado, ele gera pecado. Então, você está numa vida de pecado, ela vai gerar mais pecado, e vai gerando, e assim aconteceu com a minha vida. Nunca fiz nada de absurdo, tá? Às vezes você vai ver o vídeo, porque eu ainda continuava na igreja, continuava buscando a Deus, porque eu tinha um temor, e às vezes achava que era um temor a Deus, e às vezes era um temor a humanos. Foi uma conversa que eu tive com meu pai. Às vezes eu falava, mas eu pedia perdão todos os dias pelo meu pecado, eu não conseguia sair e tal. E às vezes eu achava que era um temor a Deus, e eu estava temendo pessoas, não era Deus, porque se eu estivesse temendo a Deus, eu buscava a parar com aquilo, a me libertar, tanto da traição, do adultério, quanto de outros vícios que eu tinha na minha vida. E claro que foi a partir de uma determinada, a partir do perdão, que vai ser uma outra coisa, um outro assunto. Próximo vídeo a gente vai falar sobre perdão. Que foi onde você consegue realmente terminar, se restaurar, restaurar a sua vida pessoalmente, restaurar seu casamento, restaurar a sua família. Porque aqui, pessoal, nós estamos falando de vidas. Não estamos falando de qualquer coisa, de um objeto. Nós estamos falando de vidas. Deus, Ele morreu na cruz pela minha vida, pela vida dela, pela sua vida que está nos assistindo. Ele não morreu na cruz para nós dois juntos. A salvação é individual. Seria muito injusto Deus falar assim, ela pode me salvar, porque aí
seria fácil, né? E qual seria o valor do prego na mão de Jesus na cruz? Não teria valor. Então, a salvação é individual. Então, independente se você está restaurado, se é casado, se você não é casado, restaure a sua vida. Se você faz algo de errado, restaure a sua vida. Ela falou aqui de adultério, basicamente a maioria das pessoas são pessoas que se casaram, tiveram relacionamento, tiveram problema com traições e estão tentando se restaurar, que é um mandamento bíblico, né, tal, aquela coisa toda. Deus não é um Deus de divórcio. Mas eu falo para você também, que às vezes está namorando. Então, você pode começar errado no namoro. Você pode estar começando errado no namoro. Mas vou te dizer uma palavra melhor. Você pode corrigir o seu namoro ainda. Mesmo se você estiver errando, você pode corrigir. Confie em Deus, leia as escrituras, leia a palavra, leia livros, assistam palestras, assistam pastores, pessoas enviadas por Deus, que tem um direcionamento para você levar um casamento dos sonhos, que ela falou. Na verdade, não é que você vai ser feliz, vai encontrar o príncipe ou a princesa. Não, mas você vai conseguir fazer a pessoa feliz, e ela vai conseguir, você fazendo ela feliz, ela vai te fazer feliz. Isso. Então, houve, né, a traição da parte dele, e eu não consegui liberar o perdão, que a gente vai falar num outro vídeo, né? E por conta disso, eu criei um abismo entre a gente, um distanciamento emocional, né? Um distanciamento físico também. E eu também tive o repúdio, né, durante o casamento, porque eu olhava pra ele e eu falava, poxa vida, ele foi alguém que eu conheci dentro da igreja, que tocava no grupo de louvor, que ia pra igreja todo arrumadinho, bonitinho. Então, quando eu olhei pra ele, eu falei assim, nossa, esse é o homem que eu sonhei pra mim, é isso que eu quero pra mim. E quando eu descobri a traição dele, pra mim, foi uma dor muito grande. Mas eu tenho o mau hábito de não querer sofrer. Então, o que eu faço quando eu estou sofrendo e não quero sofrer? Eu excluo o problema da minha vida, né? Sem resolver da maneira certa. E aí, o que eu fiz? Eu fui alimentando sentimentos dentro de mim vazios, de que a gente vai continuar casado, mas eu não tinha muitas perspectivas com relação a ele. Religiosidade, né? Eu não acreditava que Deus pudesse restaurar. Eu só pensava assim, bom, já errou, já fez o que ele fez, e agora a gente tem que continuar casado, a gente vai continuar casado e a gente vai vivendo. E num determinado tempo da minha vida, eu comecei a pensar diferente. Falei, mas por que eu também não posso viver novas experiências? Por que eu também não posso me relacionar com uma outra pessoa? E eu deixei esses sopros, né, do inimigo invadirem o meu coração, invadirem a minha mente e pensar, bom, ele já fez também, então eu também posso, né? Às vezes eu tinha esse pensamento, quando a gente chegar lá no céu, ele que vai pagar a conta, ele que vai prestar conta disso, porque ele é o líder da casa e foi ele que deixou o pecado entrar na minha casa. Mas é como ele disse, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Eu podia ter saído dessa relação limpa, e não, eu fui e fiz igual, né? E cometi o adultério também. Lembrando, mulheres, que o maior número de pessoas que me assistem aqui são mulheres. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o crime não compensa. Por N motivos, né? O primeiro deles, obviamente, é porque você tá desagradando a Deus, né? A Bíblia diz pra gente dar outra face, não pra gente bater mais ainda, né? E, além disso, a gente vive numa sociedade machista. É cultural. Os homens, eles podem tudo. É normal os homens traírem. Os homens traem mesmo. Perdoa, boba. É normal. É normal. O que tem? Ele te traiu, mas ele continua sendo um bom provedor. Ele te traiu, mas ele é um bom homem. Então, é normal. Perdoe.
Sim, a gente tem que perdoar, tá certo. Porém, quando acontece o inverso, nós não temos esse mesmo respaldo, né? A sociedade, ela não nos julga da mesma maneira. Eu não sei se eu já falei isso num vídeo, mas se eu já falei, vou repetir. E se eu não falei, anotem aí. Jesus, quando lidou com a mulher adúltera, né, diante de toda aquela população, multidão, todos, né, com as pedras nas mãos, prontos a apedrejar aquela mulher, Jesus disse o quê? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E, imediatamente, cada um largou a sua pedra e eles não tiveram a coragem de apedrejar aquela mulher. Mas eu brinco que quando as pessoas souberam, né, o que aconteceu e que eu o traí, e aí todo mundo esqueceu que ele também me traiu, tá? As pessoas só lembraram que eu, como ela teve coragem, meu Deus, uma mulher, que absurdo, por que ela fez, da igreja, por que ela fez isso? E a sobrecarga de julgamento é muito grande. E eu tenho a impressão que se fosse nos dias de hoje e que se eu fosse aquela mulher adúltera numa praça pública, prestes a ser apedrejada, as pessoas iam disputar quem me mataria primeiro de tantas pedradas que eu receberia. E eu não estou brincando, eu não estou aqui, também não estou aqui para apontar, não, é só a realidade que eu vivi, né? Ao contrário do que as pessoas falaram para mim na época, perdoa, né? Vocês são jovens, refaça, é normal, eu já fui traída, fulano já foi traído. É isso que a gente ouve quando nós mulheres relatamos que nós somos traídas. Ao contrário disso, o que você ouvia quando você relatava que tinha sido traída? O que as pessoas diziam para você? Que o casamento tinha acabado, não tinha como eu viver mais num relacionamento desse. As pessoas achavam que eu estava num relacionamento abusivo, e a gente tem que ser honesto. Ela falou que teve pessoas que agora, na nossa separação, há 8, 9 meses atrás, falaram que iam tacar pedra nela. Como teve pessoas que realmente, pessoas próximas, que também apoiaram ela. Verdade. Ela tem que falar as que apoiaram também apoiam. Sim. Até hoje, né? Você tem dos dois lados, mas como ela falou, a sociedade ela induz o homem não pode perdoar uma traição, tá doido? Ele é homem, não pode. Eu falo porque eu sou homem. E o que acontece? As pessoas, como ela falou, o que as pessoas falavam assim, não, você não vai conseguir viver num casamento desse. Vão te chamar de, sei lá, de chifrudo, sei lá, de corno, tal. Só que isso, tipo, as pessoas falavam pra mim, me entrava por aqui e saía por aqui. Tô sendo bem sincero pra vocês, mulheres e homens que estão assistindo. Não, você tem a coragem de sair aqui e falar que foi traído? Sim, porque, eu ouvi de um amigo nosso, o pastor que fez a renovação de votos do nosso casamento, o pastor Marcos Ferreira, amigo meu de infância. Deus enviou um anjo para falar com ele quando eu estava prestes a não saber mais o que fazer da minha vida. Deus enviou um anjo, e esse anjo foi através da vida do pastor Marcos. Ele falou uma palavra, ele falou assim, quando eu falei para ele, eu falei, Marcos, Marquinhos, que eu chamo ele, meu amigo, né? Não dá mais não vai dar mais, meu, porque ela me traiu. Então, como é que vai ser, tal? Ele falou assim, sim, Wagner, eu sou seu amigo, tal, mas como pastor eu preciso dizer um negócio, para tudo há restauração. Para tudo nessa vida há restauração, para tudo há um perdão. Aí eu encontrei com ele um dia numa padaria, se ele assistir o vídeo ele vai lembrar. Ele falou para mim assim, pega na sua pele e faz isso aqui, puxa, dói, não dói? Dói. Você acha que não dói na pele dela? Você acha que não dói na pele da sua esposa? Então doeu, aposto que doeu bastante. Eu falei, sim, eu imagino, se tá doendo em mim, eu imagino que doeu. Então foi aí onde você para pensar, meu Deus do céu, quantos anos, né? Doeu, talvez demorou, que é o outro assunto que a gente vai falar, do perdão, né? Mas o pecado e a traição, como ela falou, para o homem é normal, isso a gente está falando no mundo, tá? E agora está dentro da igreja também aquele que está em pé cuide para não cair, porque o diabo não quer aquele que está lá fora,
fazendo as coisas erradas. Ele quer o que está dentro da igreja, que está certo, porque o que está lá fora já é dele. Ele quer o que está dentro da igreja, e começa aos poucos. A minha orientação para vocês é que, a partir de mim, a começar de mim, a começar dela, nós temos que vigiar todos os dias. Todos os dias. Eu posso falar para pessoas que ainda não caíram. Para não cair, o que você tem que fazer? Vigiar. O pecado ele não começa assim, aparecer. Para o homem até, como ela falou, para o homem é mais normal, por quê? Porque para o homem, para ele cometer um adultério, uma traição, basta a mulher querer. De repente, no instinto, se ele não tiver baseado na palavra, não tiver alimentado com a palavra de Deus, ele cai mesmo. E hoje em dia pior ainda. Hoje você tem redes sociais, internet, todo tipo de traição. A traição não é só um ato físico não, meu amigo, minha amiga que tá nos ouvindo. A traição ela tem várias coisas, ela tem vídeos, ela tem mensagens, ela tem conversas. Então, se você é casado, se é comprometido com alguma pessoa, você é homem ou você é mulher, e você deixa-se, tô de papinho com outra pessoa, você já está traindo o seu parceiro, seja ele casado, seja namorado, noivo, você já está traindo. Minha amiga me elogiou da minha empresa. Você acha que isso não acontecia comigo? Acontecia. Com ela, o que acontece? Com a mulher, é o quê? Ele começa aqui, você acha que a mulher vai trair? Eu não creio que a mulher chegue, eu vou trair. Não, começa com coisinhas. E na mulher, dentro da igreja, começa como? Começa aqui, uma festinha aqui, uma amizade ali. Isso é normal, não porque a outra pessoa quer que você faça, mas porque para ela é normal, que ela é do mundo, e você vai, tipo, tá normal. E já tinha traição lá atrás, então, para ela foi o quê? Tipo, o diabo falava assim, é normal fazer isso. Mal sabia ela o que passaria depois do que achava que era normal, né? Então só pra gente finalizar, primeiro eu queria, eu falei sobre a questão de ser apedrejada, mas eu só me mantive em pé, eu só continuei Amém, e consegui continuar, porque eu tive uma rede de apoio muito grande, como eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Inclusive dos líderes da igreja onde eu estava, não que eles me apoiaram, né? De amigas que também não me apoiaram, mas de pessoas que falaram como Jesus falou, né? Vá e não peques mais, né? Que bom que você se arrependeu, que bom que você entendeu que daqui pra frente pode ser diferente. Então eu sou grata a todas essas pessoas que não me atacaram pedra, que me estenderam a mão, que me abraçaram. Que colocaram um degrau na frente para subir e não tiraram para cair, entendeu? Exatamente. E essas pessoas foram fundamentais no meu processo. Porque quando a gente comete um pecado, que a sociedade julga ser um pecado pesado, né? Porque eu também já falei aqui, para Deus não existe diferença. Deus não vai medir o tamanho dos nossos pecados. Pecado é pecado. Então, para Deus, a Bíblia diz, né, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Aqueles que caluniam os outros, né? Os ladrões, enfim, tem, né? Os invejosos, os idólatras, avarentos. Então, assim, a Bíblia é muito clara com relação a isso, né? Mas quando a gente se arrepende verdadeiramente, que a gente pede perdão e que a gente deixa o nosso pecado para trás e que a gente decide viver uma vida nova, tudo é possível. Então, se você passa por um processo de separação, onde houve adultério e a outra pessoa está te pedindo perdão, perdoe, né? E saiba, não, ele me traiu, então acabou, nunca mais. Ela me traiu, eu nunca mais consigo. Não faça isso. Não perca a bênção que o Senhor tem para sua vida por conta disso. As pessoas erram, infelizmente, ou faz parte da nossa carne, nós estamos sujeitos ao erro. E o erro, ele é de qualquer tamanho, né? Mas nós estamos sujeitos a esses erros. E o que vale é o arrependimento genuíno, né? É pedir perdão, é você ir e não pecar mais. Então, não deixe que uma traição seja um parâmetro para destruir a sua família. O bom seria que nunca tivesse acontecido. Eu falo para ele que se eu pudesse voltar atrás,
Não importa quantas vezes ele tivesse me traído, eu não faria igual mais. Eu não jogaria mais a minha moral, a minha reputação. Eu não trocaria valores da minha vida, independente do que ele tenha feito. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria parecido. Então, por que eu tô aqui hoje nas redes sociais me expondo? Por que eu tô aqui hoje dando, né, a minha cara a tapa para ser julgada? Porque mesmo eu dizendo que eu me arrependi, mesmo eu dizendo que eu cometi esse erro, mas que eu fui perdoada e Deus, graças a Deus, graças a Ele, né, que estamos sobre a graça e o favor dele, quando ele nos perdoa, ele diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Então ele não se lembra mais dos nossos pecados. E quem coloca o pecado do seu à tona é Satanás. Infelizmente, às vezes as pessoas querem tacar o seu pecado, o nosso pecado, né, quer trazer à luz, quer jogar na nossa cara, mas isso não vem de Deus, né? Porque Deus nem se lembra mais. Então, se você tá no lugar de que sofreu, né, o que foi traída, ou se você está no lugar do traidor, sempre há um recomeço, sempre há uma nova chance para fazer de novo. Pegando só um adendo aí no que ela tá falando, falando um adendo, essa questão que ela falou assim, ó, se eu pudesse não teria traído, inclusive eu falo muito, e o intuito do vídeo aqui, sim, esse vídeo em questão tá falando sobre traição, mas é o que eu digo para ela, eu nunca vou deixar de pregar o evangelho, seja o vídeo que eu fizer. Seja o assunto que for, acima de tudo está Deus, está a salvação. Então eu não vou perder a oportunidade de pregar o evangelho, seja no assunto que for que a gente falar. Então, se eu tivesse a oportunidade de não ter feito isso lá atrás, com certeza, mas é difícil, você não tem como. Como eu falei para vocês, se eu tivesse tido um vídeo desse, ou uma pessoa orientando, talvez para a gente tentar abrir o olho, seria uma maravilha, porque o deserto que a gente falou, o peso que fica depois de você ter errado e alguma coisa aconteceu porque você errou, como se tivesse um caminhão, se estivesse tentando correr com um caminhão amarrado nas suas costas. Mas no outro vídeo a gente vai falar que ele vai ficar leve, esse caminhão. Ele vai ficar leve, a gente vai falar no outro vídeo. E creia, como eu estava falando de pregar o evangelho, como a gente falou dos pecados, que os adúlteros herdarão o reino do céu, os invejosos, os caluniadores, os maldizentes, os avarentos, os viciados não entrarão no reino dos céus. Eu te falo isso porque hoje, viciado, às vezes a pessoa pensa, ele é alcoólatra, ou ele fuma um cigarro, é drogado. Não, os viciados tem todo tipo de vício nesse mundo, que leva à traição, tá? Então, tudo isso faz parte de um conjunto que Satanás tem para vir roubar, matar e destruir a família. E tirando o pilar da casa, que é o marido, consequentemente a mulher, e assim ele consegue destruir todo mundo. Então vamos fechar com a pergunta, que eu comecei com a pergunta e eu vou terminar com a pergunta. É possível restauração? É possível uma vida ainda melhor do que antes de uma traição? É possível, com toda certeza. Eu falo com autoridade divina, que é possível uma restauração mesmo após uma traição, seja ela em comum, como foi no nosso caso, seja ela por um lado ou pelo outro, é possível a restauração. Basta você crer. Como eu disse, Deus restaura tudo. Deus transformou água em vinho, Deus ressuscitou Lázaro. Tá bom? É isso aí. Então, vai lá, curte o nosso vídeo, segue, compartilha e, mais uma vez, vamos levar a mensagem de Deus para esse mundo, né? Infelizmente, eu tenho conversado com centenas de mulheres, né? Nós vivemos num mundo doente, famílias estão doentes, estão sendo destruídas. Então, não deixa. Se o adultério não chegou na sua casa ainda, que nem chegue, não deixa. E é só vigiar e orar. Tá bom? Beijos. Beijo. E fiquem com Deus. Tchau.